Vamos relaxar nosso corpo e vamos falar frases sobre a gratidão que são necessárias. Eu agradeço o meu lar, eu agradeço minha cama, eu agradeço meu travesseiro, agradeço tia Loli, agradeço meus pais, o meu esposo, os meus filhos, aos meus netos, eu agradeço ao meu genro, agradeço as queridas Nores, agradeço a Andréia Santina, ao Marcos, ao Davi, a todos os alunos. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço muito a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, à força do universo, as minhas queridas alunas, a Casa de Lakshmi. Agradeço a minha disponibilidade de estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todos os alunos, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, eu agradeço aos meus queridos filhos, suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos queridos alunos, agradeço a minha dedicação espiritual, aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação, agradeço a tia Loli, agradeço o carinho que tenho, eu agradeço por eu ser amada, eu agradeço por poder amar, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço sentir uma consciência profunda, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras, a beleza das flores, ao colorido de tudo que existe no universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz divina do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e vamos falar frases sobre a gratidão que são necessárias. Eu agradeço o meu lar, eu agradeço minha cama, eu agradeço meu travesseiro, agradeço tia Loli, agradeço meus pais, o meu esposo, os meus filhos, aos meus netos, eu agradeço ao meu genro, agradeço as queridas Nores, agradeço a Andréia Santina, ao Marcos, ao Davi, a todos os alunos. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço muito a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, à força do universo, as minhas queridas alunas, a Casa de Lakshmi. Agradeço a minha disponibilidade de estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todos os alunos, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço aos meus queridos pais e irmãos, eu agradeço aos meus queridos filhos, suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos queridos alunos, agradeço a minha dedicação espiritual, aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação, agradeço a tia Loli,
agradeço o carinho que tenho, eu agradeço por eu ser amada, eu agradeço por poder amar, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço sentir uma consciência profunda, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras, à beleza das flores, ao colorido de tudo que existe no universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz divina do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e vamos falar frases sobre a gratidão que são necessárias. Eu agradeço o meu lar, eu agradeço minha cama, eu agradeço meu travesseiro, agradeço tia Loli, agradeço meus pais, o meu esposo, os meus filhos, aos meus netos, eu agradeço ao meu genro, agradeço as queridas Nores, agradeço a Andréia Santina, ao Marcos, ao Davi, a todos os alunos. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço muito a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, à força do universo, às minhas queridas alunas, à Casa de Lakshmi. Agradeço a minha disponibilidade de estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todos os alunos, agradeço, agradeço, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço os meus queridos pais e irmãos, eu agradeço os meus queridos filhos, suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos queridos alunos, agradeço a minha dedicação espiritual, aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação, agradeço a tia Loli, agradeço o carinho que tenho, eu agradeço por eu ser amada, eu agradeço por poder amar, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço sentir uma consciência profunda, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras, à beleza das flores, ao colorido de tudo que existe no universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz divina do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e vamos falar frases sobre a gratidão que são necessárias. Eu agradeço o meu lar, eu agradeço minha cama, eu agradeço meu travesseiro, agradeço tia Loli, agradeço meus pais, o meu esposo, os meus filhos, aos meus netos, eu agradeço ao meu genro, agradeço as queridas Nores, agradeço a Andréia Santina, ao Marcos, ao Davi, a todos os alunos. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço muito a toda a natureza.
Agradeço os meus grupos de estudos, agradeço as creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, à força do universo, as minhas queridas alunas, a Casa de Lakshmi. Agradeço a minha disponibilidade de estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todos os alunos, agradeço, agradeço, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço os meus queridos pais e irmãos, eu agradeço os meus queridos filhos, suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos queridos alunos, agradeço a minha dedicação espiritual, aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação, agradeço a tia, a Loli, agradeço o carinho que tenho, eu agradeço por eu ser amada, eu agradeço por poder amar, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço sentir uma consciência profunda, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras, a beleza das flores, ao colorido de tudo que existe no universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz divina do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e vamos falar frases sobre a gratidão que são necessárias. Eu agradeço o meu lar, eu agradeço minha cama, eu agradeço meu travesseiro, agradeço tia Loli, agradeço meus pais, o meu esposo, os meus filhos, aos meus netos, eu agradeço ao meu genro, agradeço as queridas noras, agradeço a Andréia Santina, ao Marcos, ao Davi, a todos os alunos. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço muito a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, à força do universo, as minhas queridas alunas, a Casa de Lakshmi. Agradeço a minha disponibilidade de estudo, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço a todos os alunos, agradeço, agradeço, agradeço a ajuda espiritual que eu tenho, agradeço os meus queridos pais e irmãos, eu agradeço os meus queridos filhos, suas famílias, agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade, agradeço aos queridos alunos, agradeço a minha dedicação espiritual, aos meus queridos amigos, agradeço ao meu discernimento, agradeço intensamente ao meu lar, agradeço a minha alimentação, agradeço a tia, a Loli, agradeço o carinho que tenho, eu agradeço por eu ser amada, eu agradeço por poder amar, eu agradeço saber escolher melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço sentir uma consciência profunda, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras, a beleza das flores, ao colorido de tudo que existe no universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz divina do nosso ser se manifeste aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Vamos relaxar nosso corpo
e vamos falar frases sobre a gratidão que são necessárias. Eu agradeço o meu lar, eu agradeço minha cama, eu agradeço meu travesseiro, agradeço tia Loli, agradeço meus pais, o meu esposo, os meus filhos, aos meus netos, eu agradeço ao meu genro, agradeço as queridas noras, agradeço a Andréia Santina, ao Mar.